Jovens amigos inscritos e membros do canal X-Brook House, Casa Sombrade, sou eu, o tio Spock, aqui novamente, trazendo pra vocês mais uma segunda-feira de perguntas, dúvidas, questionamentos. Oh meu Deus, tio Spock, o que realmente você quis dizer naquele vídeo que eu não entendi? A ideia é essa do Spook Responde para trazer maiores esclarecimentos às dúvidas apresentadas no channel do tio Spookos. Exatamente para que possamos elucidá-los cada vez mais. Sabe, um grande problema, falando assim, só abertamente a vocês, um grande problema da humanidade é o telefone sem fio ou aqueles que pegam a informação e distorcem para acabar com a integridade de outros. Eu fico chateado quando acontece isso, porque a gente tenta trazer dentro, sei lá, nós temos 1.600 vídeos hoje no canal, poxa, tio Spook, você fala, mas são 1.600 vídeos onde a gente tenta trazer cada vez mais temas específicos a vocês. Então surge um tema, a gente vai, abre, destrincha, tem dúvidas, a gente abre de novo, destrincha e vamos criar cada vez mais detalhes sobre as informações que eu posso até então passar. Mas tem gente que pega isso e tenta jogar contra mim ou jogar contra os outros e aí gera um desconforto em outros canais, fica leve trás, e, sabe? Quer dizer, ou as pessoas entendem ou não estão aptas a pegar qualquer informação técnica sobre os fatos. Eu sinto muito isso, tá? A gente tenta realmente elucidar cada vez mais a todos, a ideia é essa. Bora para as perguntas? Vamos. Queridíssima Lana, querido tio Spook, eu queria agradecer por esclarecer sobre a médium Teresa, tá? E a sua farsa na mediunidade. Lana, preste atenção a todos, porque esse foi um dos primeiros cancelamentos que eu tomei realmente. Cancelamento porque veio um mar de ódio, tá? Cara, se vocês acreditam na Teresa, vão, abraça aquela mulher. Ai, Teresa, eu te amo, obrigado, meu Deus. Vão ser felizes com ela. O que eu falei sobre a Teresa, né, caputo, mas não breca, breca, mas não caputo, é o seguinte. O conceito da Teresa, do Tyler Henry e dos médiums americanos é diferente dos médiums brasileiros. Eles são psychics, eles são sensitivos. É diferente dos caras que ficam trabalhando aqui, que tem uma percepção muito maior, muito mais aguçada em pró, realmente, a comportamentos mais nobres. Então, quando você vê uma Teresa Caputo, é muito diferente da tia José, que trabalha no centro espírita na periferia e que tem uma habilidade que é inacreditavelmente linda junto aos espíritos para poder ajudar as pessoas. Eu confio mais na tia Josefa, que fica lá trabalhando no cu do Judas, atendendo, do que na Teresa Caputo. Eu tenho muito receio dos médiums que vão para a TV. Eu tenho muito receio. Tio Spook, você já foi chamado para a TV? Olha, tem pessoas rondando o tio Spook para ir trabalhar na TV. Você vai? Não vou. Eu não vou. Tá? Eu realmente não vou para a TV. Eu realmente não vou mais em shows, em podcasts, em eventos desse tipo. Por quê? Porque me incomoda. O que a gente faz é um trabalho silencioso para poder ajudar aqueles que precisam. Eu não estou esfregando na cara das pessoas o que eu faço. Eu não preciso esfregar na cara de ninguém. A minha gratificação é quando vem um depoimento de uma pessoa que passou por um tratamento comigo e que realmente teve o seu objetivo atendido. O tratamento é uma enfermidade, ou percebeu a limpeza de casas, ou ficou realmente contente com esse tipo de serviço. Então, assim, se vocês acreditam nesses médiums de TV, cara, abraça com força e vai atrás. Eu, Rodrigo, não gosto. Eu, Rodrigo, não acho legal. Mas quem sou eu? Né? Eu sou uma pessoa que trago só uma opinião diferente, mas mais plausível aquilo que realmente faz sentido. Então, eu não apliquei uma farsa, ou seja, no sentido de mostrei a farsa da Teresa. Eu só mostrei pontos contrários e que não foi por mim, mas por 10, 12, 15 vídeos na internet de americanos que foram no show da Teresa e viram coisas que não eram legais. Mas, de novo, se vocês gostam, galera, puta, vão, cara, parem, entendeu? Não me condenem por ter uma opinião diferente. E foi um hate fenomenal que eu tomei, tá? Bom, eu ficava vendo os vídeos dela com uma certa alegria, empolgação e credibilidade, mas fiquei decepcionada por ela ser uma médium falsa. Uma pena, pois ela poderia ajudar as pessoas de verdade.
esses médiums de TV americana, eles não possuem essa habilidade tão boa assim. Eu conheci um cara chamado John Edwards. O John, ele realmente, ele já atendia, ele já tinha uma clínica nos Estados Unidos e, cara, assim, a fila de espera, a lista de espera do cara era algo monstruosa, o cara era um cara fera. E aí ele foi pra TV para mostrar para as pessoas, de uma maneira melhor, o que é essa habilidade que ele possui. Só que ele saiu da TV. Ele ficou um tempo, fez alguns programas, saiu e de novo se trancou dentro da casa dele. Ele viu também que realmente a mídia, ela ama e odeia simultaneamente o indivíduo, né? A gente percebeu isso na internet. A internet me ama e me odeia na mesma proporção. Algo monstruoso. Depois desse vídeo da Tereza, eu fiquei viciada no seu canal. Putz, eu vou criar o Spook Anonymous, né? Principalmente na limpeza de casa, pois sou muito curiosa sobre esses assuntos. Eu realmente gostei muito, adoro algumas falas suas, que muitas vezes são indiretas para mim mesma e me ajuda muito no dia a dia. Como reclamar menos, aproveitar mais o agora e ver que os bens materiais não são tudo. E não mesmo, viu? Esse tablet que eu estou usando aqui é um iPhone 2, é um iPad 2. Só para ler isso aqui eu comprei, paguei usado, comprei usado. Só para isso, tá? Foi mais barato. Bom, agora vem a minha dúvida. O que considera um pecado? Chegamos no cerne da questão, não é mesmo, Tia Sprockies? Por mais que eu seja uma pessoa que ainda nem viveu direito, eu sinto muita culpa. Oh, meu Deus, eu fiz coisas terríveis. Eu assaltei mais de 8 bancos, eu me arrependo muito disso. Eu fiz coisas que me arrependo, essas coisas nunca prejudicaram a ninguém, só a mim mesma, até mesmo porque ninguém sabe. Eu guardo tudo isso com segredos que me atormentam. Eu dei crack para as crianças, eu me arrependo muito disso. Por isso que eu tenho frequentemente sensações de tristeza. Muito obrigado e forte abraço. Bom, tome muito cuidado com as suas emoções, tá? Assim, quando nós somos jovens, nós vivemos num mar de emoções, assim, monstruoso. O tio Spook já foi jovem, sim, na pré-história, né? Mas assim, eu nasci em 1975, então, né, eu tive uma juventude que nós tínhamos esse negócio altos e baixos dentro das emoções. É absolutamente normal. O bom é que na minha época não tinha internet, então eu não precisava piorar a minha situação, porque a internet complica muito o lado emocional dos jovens. Mas o que é um pecado? A gente pode abordar conceitos de pecado dentro de N religiões. A gente cresce escutando roubar é um pecado, matar é um pecado. É mesmo? Prevaricar com a mulher do próximo é pecado. Mentir é pecado. Tudo é pecado. Teoricamente tudo é pecado, não é mesmo? Usar uma roupa diferente que a igreja condene é pecado. Não ouvir a palavra do pastor é pecado. Não casar com a pessoa que o pastor predetermina aquele que você deve casar é pecado. Pastor, o meu marido perdeu Jesus do coração, então separa dele porque ele é um pecador. Sabe? Então, é sério, isso a gente vê aí na internet. Isso qualquer um aqui sabe que existe. Mas o que realmente é pecado? A gente tem leis morais num país. Quando você abre a Constituição, né, os direitos, quando você abre o Código Civil, o Código Criminal, você vê o que é de direito e o que é uma obrigação de um cidadão. O que realmente é um crime, Código Civil, Código Criminal. E lá tem realmente o que é condenado por um Estado. Você não pode tirar a vida de alguém. Às vezes até como autodefesa, você não pode tirar a vida de outro. Você não pode matar, roubar. Mentira, que é calúnia, injúria, difamação, são crimes contra a honra, você responde também. Crimes contra a religião alheia, você responde também. Então nós já trabalhamos com um código moral, que já vem desde as primeiras cidades. A Constituição, quando constitui-se um grupo de pessoas, você já pré-estabelece um código moral entre as pessoas. Então você tem sobre a ótica de uma sociedade o que você pode fazer ou não, o seu direito de ir e vir, dentro do bom senso aplicado às leis. Tudo bem? Junto ao que vocês chamam de Deus, o que é o código moral? O que realmente afeta um indivíduo? O que pode ser considerado o maior pecado de todos? Dentro do cristianismo, vocês têm os pecados capitais, os 7 pecados capitais.
Então você é submetido a pecados como luxúria, gula, inveja, ganância, usura, todos aqueles pecados que todo mundo conhece. Tudo bem, mas isso são códigos aplicados dentro de uma religião. No budismo, quais são os ditos pecados? A palavra pecado não reflete no budismo, não existe. Mas existe uma coisa chamada venenos da mente, que levam a crer que é uma compatibilidade com os pecados. Por quê? Nós temos 5 venenos da mente que são considerados os piores, aqueles que são mais prejudiciais ao ser humano. Mas depois ele abre para 10 outros venenos, de acordo com o que nós chamamos de corpo, fala e mente de Buda. Então esses 5 venenos originam-se primeiro pela ignorância. A ignorância é um fator motivacional para tudo. Todas as coisas ruins, elas vêm da ignorância. Por quê? Quando a gente está com muita raiva, a gente não vê nada à nossa frente, a gente só quer destruir o próximo, quer matar, quer agir num estado mais animalesco. É ignorância. Porque você não vê o que está na sua frente. Quando você tem um orgulho, né, é meu, eu quero, me dá, e só eu tenho, você não tem, só eu mereço, você não merece. É uma ignorância. Porque você não sabe lidar com a matéria, com o apego, com essas necessidades de ter. Então a ignorância é o fator principal para controlar e coordenar tudo aquilo que rege em você. Ou seja, você é um imbecil. Porque você age pela sua raiva, pela sua inveja, pelo seu orgulho, pelo seu apego. Então tudo é regido por um processo de falta de percepção, falta de bom senso, a total ignorância, tá? Muito bem, mas dentro desses aspectos a gente abre mais 10, que são os 10 aspectos que são considerados, ao meu ver, os mais mundanos. Por quê? Porque você tem falhas do corpo, falhas da fala e falhas da mente. Que é a ideia do não mentir, não roubar, não matar, não caluniar, não gerar raiva, ódio, inveja. São outras aberturas que é aplicado dentro de outras estruturas monásticas. E que pioram e cerceiam completamente o seu pensamento, no sentido de, se você criar pensamentos destrutivos, isso volta-se para você. Agora, existe um Deus punidor? Existe um Deus que vai condená-lo por você ter seus ditos pecados íntimos? A gente precisa tomar muito cuidado com esse conceito. Da mesma maneira que nós temos o mesmo direito de ir e vir, nós também temos o nosso direito de odiar. Isso que é engraçado. Será que nós temos o direito de odiar? Será que nós podemos ter 5 minutos de surto de raiva e de ódio para poder, pelo menos, controlar as nossas emoções? E eu falo isso por quê? Existem muitas práticas budistas que elas são, por exemplo, para retirar a raiva que um ser humano possui. E é engraçado, e eu mesmo acho interessante esse tipo de coisa. Eu vou expandir essa pergunta para os inteligentes. Como é que você pode anular algo que você não sabe o que é? Ah, eu vou trabalhar minha raiva. Mas você tem raiva? Não tenho. Então como é que você pode trabalhar uma emoção sendo que você nunca sentiu raiva? Quando a gente tem esses picos de emoção, e porque nós temos, é um fator único e momentâneo e maravilhoso para que a gente possa parar e olhar e falar: que animal, cara, eu tô tendo raiva. E é engraçado porque eu peço desculpas que eu vou tomar um meu chazinho, tá? Isso aqui é sangue de virgem. Não, tô brincando, isso aqui é chá. Eu tô tomando chá solúvel, tá? Então desculpe a minha deselegância. Cheers. Então quando a gente tem esses pecados, é um momento único para a gente poder entendê-los, interpretá-los e buscar falar. Quando eu entrar nesse estado de raiva, eu sei me controlar, porque eu crio travas para impedir com que isso evolua. A Dani, por exemplo, ela olha para mim, ela fala: Rô, o que está acontecendo com você? E é engraçado que ela me vê assim, com o japamala na mão, sério. Eu tô com raiva. Mas Rô, você não tá gritando, esbravejando, socando a parede, você não tá pulando, você não tá... Não, eu tô com raiva. É sério. Então eu paro. O tipo que sente raiva, sinto. O único veneno da mente que me atormenta hoje chama-se raiva. Raiva. Eu não tenho inveja de ninguém, de nada. Eu não tenho orgulho de nada. Tipo assim, tudo bem, orgulho no sentido de, pô, meu orgulho de ter um canal com 1 milhão de inscritos é um orgulho pra mim,
porque a gente vai galgando 1 milhão de pessoas que podem ter acesso a informações muito legais. Beleza. Mas o orgulho, tipo, isso aqui é meu. Não, cara, eu dou esse japamala para quem quiser, sabe? Eu já dei, me desapeguei de muitas coisas. Eu não tenho problema com relação a isso, sabe? O único inferno da mente que me atormenta mesmo, o único veneno da mente é a raiva. Porque a gente vê a deslealdade, você vê a maneira como as pessoas são covardes, as pessoas como elas manipulam os outros, como elas tentam jogar um com o outro. Você vê que você fala uma coisa na internet, mas vem um moleque de 12 anos retardado, pega essa informação, ele inverte essa informação e vai nos outros canais tentar te difamar. Você fala, cara, como é que pode? E isso gera a raiva em mim. Mas essa raiva que eu tô falando agora pra vocês, é isso. Poxa, Dani, eu tô com raiva. Essa é a minha raiva. Hoje. Hoje. Porque a gente cria umas travas tão limites que você olha e você fala, estou amadurecendo a raiva, não gostei de uma situação. E você controla. Então, assim, como eu posso pré-estabelecer uma condição de pecado se eu nunca olhei para ele e falei, puta, isso é pecado, olha que legal. Agora, como é que eu anulo isso? Como é que eu jogo um play fair? Como é que eu evito com que isso se torne uma grande bola de neve destrutiva à minha vida? Entendem a linha tênue? Agora, Deus punidor. A gente tem 2 deuses, o do Velho Testamento e do Novo Testamento. Esqueçam a hipocrisia dita por outros. Isso é sério. Se vocês estudarem realmente, antes de Cristo e depois de Cristo, a história de um povo hebreu, que foi realmente ali condicionado, torturado, atormentado, teve toda a tragédia bíblica que a gente conhece. O Deus dele era um Deus de Davi. Mate meus inimigos, destrua os meus inimigos, condene meus inimigos. E tem pastor que replica isso, sabe? Tem padres, tem pessoas que replicam esse tipo de coisa. Destruam meus inimigos. Mas aí surge Cristo, 400 anos depois. 400 anos depois do Velho Testamento para o Novo Testamento, dizendo, não, nós temos que recriar um Deus. Nós temos que recriar um Deus amável, um Deus justo, um Deus que realmente seja compatível com as pessoas hoje em dia. Eu não posso me submeter a um Deus onde eu abaixo a cabeça, para um Deus que eu possa olhar e sorrir e falar, cara, tamo junto. Vocês entendem? Eu estou sendo muito grosseiro assim com isso, né? Para vocês verem como é diferente. Eu prefiro o Buddy Jesus, eu prefiro um Jesus legal, eu prefiro um Deus que eu consiga entender do que um Deus que eu vou ser temeroso e nunca olhar na cara dele porque ele vai me condenar. Então, para quem vocês estão direcionando os pecados? Para quem vocês acham que isso é pecado? Essa é a questão. O Deus do Velho Testamento, ele condena tudo e a todos. O Deus do Novo Testamento, ele vai olhar para você e vai falar, tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. Eu prefiro o Deus que a gente sente e conversa. Errei. Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar o meu comportamento? Se eu realmente insisto nesses comportamentos, aí sim, você é um idiota. Se você olha e você fala, puta, eu errei, eu preciso mudar essa postura. Eu preciso aprender a pedir desculpas. Eu preciso aprender a ser mais benevolente com as pessoas, com os meus atos. Eu preciso aprender a construir uma vida formada nos pilares ético, moral, de uma conduta, um caráter. Deus não vai lhe condenar. Porque ele sabe que quando surge o ser humano possui as características de errar. Ninguém nasceu com um manual embaixo do braço dizendo para você o que é certo e o que é errado. Eu gostaria de ter nascido com um manual, dizendo, olá, seja bem-vindo à vida, você se ferrou, você vai ter que baixar a sua cabeça e mostrar a bunda várias vezes. Mas a gente não tem esse manual. O manual da vida é chorar, sorrir. Porque nós vivemos nessa impermanência da vida. Nós amamos e odiamos. Nós dormimos felizes e acordamos tristes por uma notícia de alguém que morreu, ou acabou a água de casa, ou cortaram a luz. A impermanência, ela existe. E dentro do fator da impermanência budista, nós estamos submetidos a todos esses fatores da ignorância. Porque nós criamos a raiva, criamos a inveja porque teu vizinho tem luz e você não. Nós criamos o orgulho, sabe? Tipo, puta, eu vou
Eu vou gastar dinheiro hoje pra cacete me dando um iPhone 19 que custa 5 milhões de reais e eu quero que o mundo se dane, sabe? Quer dizer, é aquela coisa do meu, eu. Mas será que Deus vai te castigar por isso? A gente tem que sempre perguntar, será que é esperado que o ser humano tenha esse comportamento? Lembre-se, nós estamos submetidos à lei dos homens acima de tudo. Porque se você matar, não é Deus que vai te punir, você vai preso. Ó a formiguinha. Você vai preso. As pessoas colocam Deus acima da lei dos homens. Mas os homens, eles são reais. Você pode ser preso e ser condenado à pena de morte se você tiver um país que tem essa crença. Foi Deus que te matou? Ou foi um ser humano que puxou ali a alavanca e te eletrocutou? A gente tem que tomar muito cuidado entre o que é Deus, quem é Deus, o que são os ditos pecados, como trabalhar os pecados para que eles não afetem, mas eles têm que existir porque você está diante deles, diariamente você está condicionado a eles. As leis dos homens que são mais reais e palpáveis do que uma lei de Deus. No budismo existe uma outra lei, porque a gente não acredita em Deus. O budismo é não teísta, ok? Vamos lá, fiz uma pequena pausa aqui para resolver um pepininho, mas vamos lá. O karma. O budismo não acredita em Deus, ele é não teísta. Então eu não estou submetido às regras de Deus, porque eu não acredito nele. Se eu não acredito nele, eu não posso estar submetido em algo que eu sei que não existe. Que eu sei que não existe. Tá? Ah, como você é cruel. Teologia liberal. Ela vai te explicar a existência ou não condicionada de Deus. Mas vamos lá. Karma é uma coisa que é mais palpável do que Deus. Dentro, obviamente, de muitos conceitos até pré-védicos, jainistas, hinduístas e outros fatores. Outras crenças que são mais antigas que o cristianismo. Quando a gente trabalha a ideia do karma, nós estamos submetidos a um princípio simples de causa e efeito. Isso é mais racional do que ficar esperando uma bola de fogo vinda dos céus. O que é causa e efeito? Você colhe aquilo que você planta. Se você fez uma atitude muito ruim para alguém, espera-se que as pessoas tenham uma atitude ruim com você. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é um cara muito mal educado e você cria a fama de ser mal educado. Você destrata continuamente pessoas. Como as pessoas vão interpretar você? Elas vão ficar com receio de falar com você. Então, as pessoas já vão falar com você esperando a sua má educação. Então, elas vão ser mal educadas porque elas esperam que você realmente responda de maneira mal educada. É uma lei de causa e efeito. Se você faz mal para uma pessoa, você atrai formas de pensamento e você se torna uma pessoa má. Você vai atrair pessoas iguais a você. Aí tem pessoas que falam sobre a polaridade, né? Quando eu falo que você vai atrair iguais, as pessoas falam, porque não é assim que funciona, não é a lei da atração, não é assim. Não, ô jegues. Nós vamos atrair aquilo que nós projetamos para o mundo. Se você projeta amor, você vai atrair pessoas amorosas e amor para você. Até porque você vai transmutar essas energias para o amor. Quando você projeta a inveja, você vai atrair grupos de pessoas invejosos, porque eles vão se sentir melhor em bando. Então, a projeção dessa lei kármica vai agir dessa maneira. Você vai atrair aquilo que você deseja, que você almeja, que você construiu. Então, se você constrói ego, se você constrói ignorância, se você constrói inveja, você vai atrair esse tipo de coisa. Na internet, nós temos grupos de pessoas que agem dessa maneira. O que é grupos de pessoas? Nós temos pessoas que são haters, que eles odeiam, eles criam esse efeito manada para ir propagar esse ódio, movidos pela ignorância. Vocês entendem? Então, eu estou submetido não a um Deus, mas a um princípio kármico. Kármico. Esse karma é um efeito bumerangue que vem e que vai. Ok? Então, eu prefiro realmente trabalhar com o karma do que acreditar com Deus. Trabalhar com Deus acreditando na existência dele. O karma, ele é mais porrada, porque ele vai agir sobre você diretamente. E aí que tá. O karma é a certeza de que vai bater em você. Ele não vai esperar, ele vai agir. E isso é que é o ruim. Então, a gente está submetido
as condições kármicas, ok? Desculpa, estou coçando os olhos porque nós estamos aqui gravando há 2 horas. Então é assim que funciona. É um mar de coisas, eu sei. É complicado? Eu sei. Mas essa é a vida. O lado racional da espiritualidade, ele é mais palpável do que a gente trabalhar o folclore, os arquétipos, a mitologia atrás disso. Novamente, eu me sinto mais seguro a entender o racional. Das intenções, quando projetadas, ela atrai pessoas que têm a mesma intenção que eu. Os pecados, como é que eu vou saber o que é um pecado ou não, se eu não consigo saber a causa e efeito desses pecados, das atitudes e comportamentos, e como eu posso controlar, mensurar e interpretar o que está acontecendo. Eu não posso saber que eu estou tendo raiva se eu nunca senti raiva. Eu não posso saber o que é o ego se eu não consigo enxergá-lo dentro de mim. Eu preciso entender o que é o ego, como projetá-lo, como tirar de dentro de mim e falar, puta, o meu ego, que legal. Como é que eu trabalho esse ego? Como eu posso fazer com que ele seja a favor da minha pessoa, ao invés de ser destrutivo à minha pessoa? Entendem? A importância da gente primeiro buscar sabermos quem nós somos. Quais são os nossos motivacionais, quais são os fatores motivacionais que nós temos, o que nós temos contra nós, como nos comportamos em certas situações. A vida é uma observação contínua. Por isso que eu acho que a gente tem que entender melhor fatores de observação do que já nos condenarmos ou escutar alguém que aponta um dedo dizendo você é um pecador, dê o dízimo, essas coisas, tá? Cristina Leite. Olá, Rodrigo. Meu nome é Cristina Kazui e estou em dúvida sobre o Spook Responde, 16º episódio de 2019. Poxa, ela contou. O que você fala sobre a técnica usada para conseguir um emprego? Essa técnica pode ser feita em comércio para melhorar as vendas? Obrigado. Vamos entender. Sua pergunta é interessante, mas, de novo, temos um racional para explicar certas coisas. Nós estamos em uma pandemia. Dentro dessa pandemia, muitos comércios foram fechados. Quando a gente trabalha analisando o mercado financeiro, empresas, macroeconomia, microeconomia, a gente começa a ter ideias de como funcionam os mercados globalizados, como funcionam processos rápidos de interação entre companhias. Você percebe que tudo é um fator intrínseco ligado à oferta, demanda, situações de mercado, efeitos cíclicos de mercado, um conjunto de fatores, até a moeda estrangeira influencia. Então, para pré-estabelecer uma condição de venda para o mercado local é uma coisa. Para estabelecer uma condição de venda para o mercado globalizado é outra. Existem serviços e produtos. Existem serviços que são úteis e essenciais e diários, e existem serviços que não são tão úteis e se tornam serviços complementares que, dentro de épocas cíclicas, eles são descartáveis. Existem produtos que são consumidos em períodos. Você não vai comprar um protetor solar no inverno, né? Assim, né? É complicado. Então, tem certos processos que eles são mais analisados. Existem pessoas que realmente me perguntam coisas tipo, sei lá, a minha empresa ela é sazonal, mas nesse período da pandemia eu me tornei um serviço obsoleto. Se você fizer alguma coisa, vai ajudar a vender? Talvez não. Porque não é só um fator de criar formas de pensamento para gerar um negócio atrativo, que vai predeterminar suas condições de venda, mas sim todo um processo de macroeconomia, todo um processo de oferta e demanda numa situação de risco ou de crise, onde as pessoas estão perdendo o emprego. Ou seja, preserva-se a moeda, preserva-se o dinheiro. Torna-se somente a existência de comércios básicos, que são serviços de alimentação, que a pessoa precisa comer. A pessoa precisa dos serviços de entrega, porque num período desse fica recluso. Então você tem que se adequar ao mercado de acordo com o fluxo de oferta e demanda em um período que está acontecendo no mundo. Claro, mediante a nova reestruturação depois dessa pandemia, as pessoas voltando a uma vida normal, tudo volta ao seu normal, menos os empregos. Os empregos eles vão ser últimos a serem puxados, porque as empresas vão se adaptando a uma situação que elas vão vendo que
as pessoas, o corte das pessoas até foi necessário para reduzir a companhia e depois ela vai pouco a pouco voltando a crescer. Então, infelizmente, dentro do mercado, os cortes de emprego, eles são os últimos a voltar. É triste. Essas técnicas, elas agem como um fator impulsionador dentro de mercados já pré-estabilizados. Então, de novo, eu não posso fazer com que a sua empresa, sei lá, de flores, numa pandemia, consiga vender mais, a não ser que você venda para um cemitério. Desculpa a piada, desculpa ser escroto, mas o fato é, sim, se você for no cemitério, em qualquer cemitério, vocês vão ver que as floriculturas estão 24 horas abertas, porque é para onde eles vendem, para as pessoas que faleceram, tá? É uma resposta escrota? Peço desculpa se doeu o ouvido, sim, mas é uma realidade, tá? Nós temos milhões de pessoas morrendo e o conforto é esse. É horrível, é horrível. Então eu não posso fazer nada por empresas que dependem de um mercado estável. Sendo honesto, não tem como, não tem como. Dá para gerar uma energia atrativa para mercados pré-estabilizados? Dá. É uma energia específica, que tem uma cor específica, que fazem com que as pessoas olhem para a sua loja. A sua loja fica atrativa aos olhos das pessoas. Já aconteceu isso? Já. Nós temos clientes que têm milhões de empresas, essas empresas estavam paradas, mas dentro de um mercado que foi em 2017, 2018, que nós não tínhamos uma crise global dessa magnitude. Nós tínhamos uma crise de mercado interno, que é diferente, porque é mais política. Essa crise política que afetava a economia não era uma coisa tão grotesca assim como a gente está vendo hoje. Então, facilmente torna-se fácil arbitrar na oferta e demanda de produtos e serviços, colocando energias atrativas. Nesse período hoje de crise, é muito difícil, tá? Porque as pessoas estão assustadas, estão perdendo emprego, estão preservando o seu patrimônio, o comércio está trabalhando com horários restritos. Então, quer dizer, se ninguém ajuda, honestamente, não vai ser um fator só impulsionador que vai fazer você funcionar. Se o seu comércio ficar com as portas fechadas, ninguém vai prestar atenção em você, tá bom? É honesto isso, tá, gente? Não me condenem, por favor, tá? Tati Muniz, velha de guerra, sempre batendo o cartão aqui, perguntando as coisas. Tati Muniz, vamos lá. Olá, Rodrigo e Dani, sou paciente de vocês e sigo o canal desde o começo. Venho perguntar sobre um assunto que sempre tive curiosidade e que você falou no vídeo de análise visitando o túmulo dos Warren. Poderia explicar o porquê o Ed não terá mais um relacionamento com a Lorraine? Nesta vida eles ficaram tanto tempo juntos? Seria porque eles já tiveram o que tinham de viver juntos ou teria outro motivo? A impressão de tanto tempo de relacionamento não era para permanecer? A dúvida maior é, essas coisas podem ser vistas pelos registros akáshicos? A pessoa já está chutando o pau da barraca. Como fica a questão do livre-arbítrio, já que o que fica parecendo é que tudo irá acontecer já está registrado? E como fica a questão dos laços kármicos, já que no caso deles, eles criaram laços por conviverem a vida inteira juntos? E pelo que você disse, na próxima vida eles muito mal vão se esbarrar por aí. E teria como, por favor, você indicar livros sobre o assunto? Pois sempre achei livros que falam que poderiam acessar as energias passadas e nunca as encarnações futuras. Pergunta tênue, não é mesmo? E sempre ferrando o teu Spock. Eu quero saber quem é que separa essas perguntas aqui que eu vou chamar na chincha. Sou eu. Bora! Thalita Muniz, esses conceitos que vocês se baseiam são conceitos espíritas, tá? A doutrina espírita, ela se baseia muito nesta ideia de laços kármicos, de pessoas que vão voltar à mesma família na próxima reencarnação para continuar esses processos, que realmente as pessoas vão se reencontrar lá em cima, vão trocar ideia, ou como diria uma sensitiva da televisão, né? Vai ter uma fila só para famosos e uma fila só para gente pobre, humilde, que, né,
Ela acredita nisso, gente. É sério mesmo, tá? Não tô, é verdade. Ela acredita que o céu dos ricos é diferente do céu dos pobres. Até lá em cima a gente só se ferra, tá? Mas não é assim que funciona, Thalita. Ainda bem que existem outras crenças que nos trazem respaldo muito mais interessantes. Budismo, hinduísmo e os ritos akáshicos. Rito akáshico. O rito akáshico não é tratado no budismo. Eu acredito que no hinduísmo também não. A ideia dos ritos akáshicos, eles vêm muito de uma abertura da escola esotérica, de escolas esotéricas, que acreditam em certas coisas que eu vou tentar explicar para vocês. Eu tive um livro sobre rito akáshico, mas o escritor era muito estranho. Eu não sei se vale a pena falar sobre ele. Vamos lá. Warren, todo mundo gosta daquele casalzinho lindo, maravilhoso, aquela mulher com o coquezinho, né, de 2.500 anos, que chega na casa das pessoas e fala: tem algo estranho aqui, me tire, por favor, eu não consigo permanecer nessa casa, Ryan, me leve embora. Nós fizemos aqui uma saga do Paranormal State. Se você não sabe do que eu estou falando, pare, assista lá, você vai colocar Paranormal State Spooky Houses, é só isso. Vai lá no seu Google, vai no seu YouTube, escreve Paranormal State Spooky Houses e divirta-se com esses vídeos incríveis de análise que nós fizemos sobre uma equipe paranormal que tinha acesso a Lorraine Warren. Eu tenho que bater palma porque o Ryan fez um trabalho excepcional, conseguindo trazer duas figuras impecáveis que eu gostaria muito de ter conhecido. Lorraine Warren e o nosso Batatinha Chip Coffee. Ryan, tem alguma coisa estranha nessa casa? Ryan, você está tão lindo hoje. Ai, que menino bonitinho. Todo mundo aqui sabe, a gente se divertiu muito nessa série. Eu amei fazer Paranormal State. Galera, eu realmente, quando vi os vídeos do Ryan, eu falava, hoje vai ser um dia feliz. Mas a gente viu o comportamento da Lorraine, e a Lorraine é bem diferente na vida do que é no cinema. A Lorraine do cinema é praticamente a Tomb Raider do mundo espiritual. Mas na vida real, ela não era nada disso. E quando a gente vê a Lorraine na vida real, onde tem poucos vídeos na internet que demonstram ela realmente indo na casa das pessoas e agindo na casa das pessoas, a gente vê que não é isso tudo. E aí eu documentei, trouxe as fitas proibidas do casal, da Ed Lorraine Warren e tudo mais, e que assustam um pouco. Então dá a entender que os dois estavam ligados, tudo bem, poderiam gostar um do outro, mas no final da vida existia um interesse econômico muito maior. Ed, ele veio... bom, obviamente nós estamos falando de um casal de, sei lá, eles nasceram em 1940, 1950, sei lá. Eles já eram pessoas de uma outra geração. O Ed tinha ido para a guerra, lutou na guerra, voltou e desempregou-se, não tinha emprego para o Ed. Lorraine, pelo que eu sei, era uma sensitiva, mas era aquelas sensitivas como se fossem as nossas estudantes de mediunidade em centro espírita, que tem só uma percepção. Os dois se uniram, foram para conhecer os Estados Unidos, viajando e compilando histórias. E eles comercializaram essas histórias. Eu fui o primeiro imbecil da história que deu a cara para bater na internet falando: Ed e Lorraine Warren são fake, são mentirosos. Eles utilizaram-se de histórias que nunca existiram para engrandecer o seu negócio. Fui rechaçado na internet por fanboys. Tive ali de novo mais um cancelamento na internet. Muito bem. 4, 5, 6, 10 canais se ergueram dizendo: vocês estão falando o que do Spook? Ele tem razão. Se vocês pegarem a história dos dois e começarem a destrinchar a história, vocês vão entender o que tem por detrás. Então o interesse dos dois, na verdade, tornou-se um interesse muito mais comercial. E eles viviam dessa grana. O museu Ed Lorraine Warren, que hoje encontra-se fechado pela polícia dos Estados Unidos por infração de ordem de zoneamento, eles arrecadavam uma baita grana comercializando a visitação. Beleza, Lorraine, seja feliz. Mas os dois não tinham esse laço kármico que vocês querem que as pessoas tenham. Na verdade, os laços kármicos eles são muito delicados, não é bem assim que se estabelece. Veja, eu sou casado com a nossa queridíssima Daniele.
Daniele é uma pessoa inacreditavelmente linda em muitos aspectos e é um lado que eu nunca desenvolvi. A Dani é um lado mais sensato, mais racional meu. E é engraçado, né? Dizem que a mulher realmente ela tem um outro lado do homem, por isso que a gente se complementa. A mulher é muito mais sensata do que o homem. Eu sou, às vezes, mais impulsivo. A Dani é jamais, vamos pensar. E ela tem razão. Gosto das emoções, eu gosto do turbilhão, eu gosto da baguncinha, eu gosto de fazer arte. A Dani já é mais cometida, ela já é mais centrada. Eu vou abrir o jogo para vocês. Essa aqui vai ser a minha última vida. Eu não vou mais reencarnar no planeta Terra. Como é que eu sei disso? Eu vou explicar. A Dani vai continuar o caminho dela. A Dani vai continuar existindo. Ela vai reencarnar novamente no planeta Terra. Eu estou fora daqui. Esse é meu último game. Então, vocês não vão mais ter tio Spook no momento em que eu morrer. A minha consciência não mais estará aqui. A consciência da Dani vai continuar. Eu sei, todo mundo tá chorando agora, já sei, já entendi o desespero. Eu também fico triste, mas eu vou sentir falta de todos vocês, pode ter certeza. Algum laço kármico vai me prender? Nenhum. Nenhum. Laços kármicos são conceitos espíritas e não budistas. Laços kármicos são conceitos dentro de uma estrutura espírita egóica. Porque pré-estabelece que você vai continuar existindo numa família. Preso por quê? Eu não posso nascer na família do Bill Gates? Porra, eu quero nascer na família do Steve Jobs. Eu quero nascer em uma família americana. Eu quero nascer ali, porra, com a bandeira americana no peito. Eu quero ser um redneck. Ou eu quero nascer na Finlândia. Eu quero ter a cultura fluindo na minha veia de Thor, Odin. Eu quero ser um deus escandinavo. Mas, porra, eu vou ter que nascer no Brasil de novo? Esse é um conceito espírita. Não é aplicado em mais nenhuma crença. O budismo não acredita nisso. Somos consciências independentes. Somos pessoas que estamos nos relacionando dentro de uma rede kármica, mas que eu não tenho dependências kármicas com indivíduos, nesse sentido de pré-estabelecer uma condição de uma obrigatoriedade de nascer junto na próxima vida. Ed e Lorraine Warren não vão estar na próxima vida. Mas é tio Spook. Tio Spook. Como você sabe disso? Porque uma das métricas da clarividência ensinadas dentro do budismo tibetano é: você consegue localizar consciências de pessoas falecidas. Isso existe. Isto é uma habilidade desenvolvida, sim, dentro de monastérios. Monastérios incríveis, com 2.000, 3.000 monges, hoje morando, atuando e desenvolvendo essas habilidades. Só o Brasil, que é uma porcaria, que não possui essa abertura para essa maravilha deste conhecimento. Nós vivemos num país laico, pero no mútuo. Eu mostrei para vocês uma vez um livro aqui que realmente possui 5 estágios da clarividência. Esses 5 estágios da clarividência documentados, um deles é poder localizar a consciência de pessoas dentro do Dharma. Então você consegue localizar pessoas da consciências que estão em tráfego, estão para reencarnar e onde vão reencarnar. É uma habilidade maravilhosa. Porém, não é uma habilidade que nós podemos publicar, deixar assim como um serviço. Porque é um ensinamento que eu não quero passar e também não quero ficar comercializando esse tipo de coisa. Então, quando eu fiz a análise do Ed e da Lorraine Warren, eu sei onde eles vão reencarnar. E presta atenção, eu sei onde eles vão reencarnar. Porque eu estudei para isso. Foram 15 anos dentro de salas de aula aprendendo essas técnicas. Então, a gente desenvolve essas habilidades. São habilidades, não são dons. A Dani, eu sei onde ela vai reencarnar. Eu já avisei ela. Eu já coloquei ela prontamente para poder trabalhar novas energias em sua próxima vida. Eu não.
eu não vou estar mais aqui. Ritos akáshicos. Eu realmente, assim, faz tempo que eu não escuto sobre isso, as perguntas não são voltadas a esse tipo de estudos, mas eu vou tentar resgatar esse conceito para vocês. Eu não lembro como surgiu os ritos akáshicos. Eu tive um livro de Edgar Cayce, que era um médium americano, sensitivo americano, muito interessante, e que trazia conceitos dos ritos akáshicos. Porém, todavia, contudo, Edgar Cayce também foi muito questionado sobre sua sensibilidade, porque ele tinha uma sensibilidade meio bizarra. Então ele pré-estabelecia, por exemplo, aqui caiu um avião. É complicado, porque desde o surgimento do avião até hoje, como é que você vai puxar as provas para realmente verificar se caiu um avião lá? Então é um tipo de espiritualidade complicada de se trabalhar, porque ele trabalhava com essa linha temporal grosseira, dizendo, aqui morreu 25 homens. Pode ter morrido. Pode ter morrido. Como é que eu vou saber? E ele tem um livro sobre ritos akáshicos. O rito akáshico acredita-se, eu vou falar acredita-se porque eu também nunca vi um rito akáshico. O rito akáshico acredita-se que é um grande livro da vida, que está em algum lugar, em uma das mônadas do mundo espiritual, dentro de um templo romano erguido dentro da espiritualidade, porque lá é tudo assim, é tudo templo romano, tudo arquitetura greco-romana. Aí o cara chega lá, encontra o cavaleiro de Zodíaco. Não! Ele vai ver Shiryu. Não! Andrômeda está lá. Não! Ele vai lá e vê, tem um livro gigante aberto sobre a mesa, e ele, ao você se aproximar, ele vai escrever a sua história. Essa é a mitologia do rito akáshico. O que é verdade ou não, eu não sei. Mas, dentro desse pressuposto de que o livro ele vai lhe contar tudo aquilo que você foi, é e vai ser em vida. Aí quando você traz isso para sua consciência, você já esqueceu, porque você não consegue relembrar isso. Só que o seu subconsciente torna-se a ponte onde descarrega essas informações, que são informações muito interessantes dos famosos déjà vu, que é eu estou aqui agora, eu vi essa cena, peraí, eu tenho certeza que eu já vi isso aqui. Então são formas que são descarregadas para pré-estabelecer uma condição dizendo, realmente eu estou no lugar certo na hora certa. Então bate com o meu livro da vida que pré-estabelece essa condição de que eu estou seguindo um caminho pré-determinado por alguém, alguma coisa. Porém, em contrapartida, existe o livre-arbítrio. Só que, de novo, vai cair num achismo espírita. Por quê? Se eu quiser sair na rua agora e matar uma pessoa, aí alguém vai falar, não, mas estava escrito no livro que você iria matar alguém. Então, como eu posso ir contra algo que diz que já está pré-determinado? Então eu prefiro não ter vida, porque você vai ficar em casa, sentado no sofá, e o dinheiro vai ficar entrando na sua conta, você não precisa trabalhar. Porque se está escrito no livro que eu vou ser milionário, por que eu preciso trabalhar para ser milionário? Se o livro da vida já predeterminou isso. Ah, não, mas o livro da vida está escrito então que você vai ter que trabalhar para ser milionário. Então eu não tenho livre-arbítrio, porque se a minha escolha é não trabalhar para ser milionário, entendem? É complicado. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com esses fundamentos que a gente não sabe se são verdade ou não. Os ritos akáshicos ainda é algo a ser entendido. Torna-se ainda uma mitologia dentro da espiritualidade, porque não é algo que seja real. É algo que foi criado só para predeterminar a condição, dizendo a sua vida ela foi inteira mapeada, então você não tem o que discutir. Será que eu não tenho o que discutir? É um lado muito delicado. Então, não se sabe, tá? Eu espero ter, a Thalita, respondido a sua pergunta sobre laços kármicos e tudo mais. Esses são conceitos espíritas. Eles não são tão fáceis, não são palpáveis. Existem especulações sobre esse tema e que eu prefiro evitar. Não acredito em laços kármicos. Eu acredito numa existência mais de compatibilidade, afinidades, onde realmente você vai encontrar pessoas que sejam iguais a você.
Se você vibra isso, você cria laços junto a pessoas que têm a mesma vibração. E com isso você vai atrair interesses em comum e vai ter uma vida baseada em pessoas nas quais entendem, respeitam e fazem coisas iguais a você ou parecidas a você. Você casa, se relaciona com essas pessoas, vai ter uma vida. Quando terminar a sua vida, sua consciência vai ser levada para uma outra vida e essa pessoa para uma outra vida. E aí vai funcionar essa rede de comunicação kármica que nós chamamos, né, a trama do pavão, que parece realmente, existem comparações que brincam falando que é como se fosse o rabo de um pavão, porque ele é tão perfeitamente feito, as cores, a forma como elas se tramam, como elas existem, que como se fossem relações minimalistas entre as pessoas, tão detalhista, tão perfeita. Então as pessoas elas vão se relacionar continuamente com elas, com outros, com demais. São 8 bilhões de pessoas no planeta. Cara, que seja bem-vinda a diversidade à vida dos outros. Sair da caixinha e ver outras pessoas e conhecer outros karmas, outras situações, outros indivíduos. Essa é a beleza da vida. Tá bom? Então é isso, já falei demais. Puta que pariu, como diria Dirceu Gonçalves. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí sim, as aberturas para as limpezas de casa e as análises somente de casas, ok? Bom, para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e por meio desse endereço de e-mail vocês vão solicitar os tratamentos, as limpezas de casa ou, obviamente, as análises de casa. Lembrando, nós não procuramos pai desaparecido, cachorro que foi embora, gato que sumiu, chave de casa, não desvendamos crimes de ninguém, tá? Dentre essas outras especulações que vocês fazem. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo e doa R$8, tornando-se membro do canal Spook Houses. O outro é o sistema PayPal, que você copia o link aqui abaixo desse videozinho, joga no seu navegador e você doa R$8, R$20, R$100 ou R$1 milhão. Doa o valor que você puder e quiser, para que a gente possa continuar firme e forte aqui na plataforma, tá? E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.